Bom dia, bom dia. Vamos para mais um devocional para a glória de Deus. Hoje eu tô sem o meu cafezinho por enquanto. Manhã abençoada. Pega a sua Bíblia. Não sei se você está me ouvindo agora pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Então, deixa seu comentário aí de bom dia, boa tarde ou boa noite, né, para eu saber qual horário você está me ouvindo. Vamos lá? Vamos meditar na palavra do Senhor? Pega a sua Bíblia aí. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te agradecemos, Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por estar conosco. Obrigada, Deus, porque diariamente o Senhor tem nos ensinado, Pai, através da Tua palavra. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor permaneça conosco, Pai, nos ensinando e que o Senhor também nos dê um dia abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, essa passagem que a gente acabou de ler é uma passagem bastante conhecida na qual Jesus se diz a videira verdadeira e Deus, o Pai, o agricultor. E ele compara nós como ramos, né, que dá frutos, que tem que dar frutos. A Bíblia vai falar sobre frutificação tanto no Antigo como no Novo Testamento. É um tema bastante falado nas Escrituras e é o que nós iremos falar hoje, frutificação. E vários personagens bíblicos se destacam por ser pessoas frutíferas, né, que deram frutos para Deus. Um exemplo é o José do Egito. Ele é chamado de ramo frutífero. Então, meus queridos, esse é um tema bastante relevante e importante a ser abordado. Frutificação, frutificar. João capítulo 15, versículo 16 vai dizer o seguinte: Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Meus queridos, aqui Deus está falando que Ele nos escolheu e nos deu um propósito, desígnio. Aqui é a mesma coisa que propósito. Então Ele nos escolheu e nos deu um propósito, dar frutos. Então você que está do outro lado da telinha aí, Deus te escolheu e te escolheu para dar frutos, ok? Desde o início, desde os primórdios ali da humanidade, isso já era propósito. Quando a gente lê lá em Gênesis, Deus abençoou o homem e a mulher e disse: sede frutíferos, deem frutos, ok? Então isso é algo muito importante. Deus nos escolheu para dar frutos. Tudo bem, Eric, eu entendi que Deus me escolheu para dar frutos, mas que frutos? Que fruto eu preciso dar? Bons frutos, não é? A palavra de Deus fala lá em Mateus o seguinte: semelhantemente toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Meus queridos, essa palavra aqui vai nos dizer que nós precisamos dar frutos, que todo aquele que não dá fruto, ele é cortado e lançado para ser queimado no fogo. Quando a Bíblia se refere a fogo, nesse sentido, vai falar sobre juízo de Deus, né? Então, que nós não caiamos no juízo de Deus, mas pelo contrário, nós possamos dar frutos, ok? E também nos fala que temos que dar frutos, mas não frutos ruins, né?
temos que dar frutos bons. Mas tá falando também que não tem como alguém que não tem como uma árvore ruim dar frutos bons, né? E fala também que pelos frutos nós somos reconhecidos se somos bons ou não. Então, meus queridos, nós entendemos que é importante dar bom testemunho. Como que está o seu testemunho de vida? As pessoas olham para você e veem os frutos, veem bons frutos ou veem frutos ruins. Isso é muito importante nós sabermos. Faça uma autoavaliação de si mesmo. Mas assim, queridos, tem gente que entende essa questão de frutificação apenas como fazer caridade, fazer boas obras. É claro que nós temos que fazer caridade, isso é muito importante. Ajudar quem precisa, mas dar frutos não se resume a isso, ok? É muito mais profundo que isso, ok? A palavra do Senhor nos fala em Mateus, capítulo 3, versículo 8, o seguinte: deem fruto que mostre o arrependimento. Meus queridos, vai muito além de fazer boas obras. É algo de dentro para fora. Essa frutificação ela acontece primeiro dentro de nós. Nós nos transformamos em algo bom para dar frutos bons. Nós não podemos dar frutos bons se dentro de nós está ruim. Se somos alguém não redimido, não arrependidos. Essa passagem vai falar sobre arrependimento, que nós temos que dar frutos de arrependimento. Isso significa que eu preciso ser transformado por dentro. E assim minhas ações acompanharão essa transformação. As minhas ações irão afirmar essa transformação. Então, meus queridos, essa passagem nos convida a não viver na hipocrisia. Isso é muito forte, porque as pessoas me conhecem pelos frutos, ok? Não por aquilo que eu falo ou deixo de falar, mas pelas atitudes e obras. As boas obras acompanham os escolhidos de Deus. E, meus queridos, também os frutos que geram arrependimento está ligado a outro fruto que diz o seguinte, Romanos capítulo 6, versículo 22. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformado em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, o fruto que nós estamos falando, ok, é um fruto de transformação que gera santificação. Olha que beleza. Então, esse fruto que Jesus nos diz, olha, vocês têm que dar frutos, tá? São bons frutos. Começando com o arrependimento. Eu me arrependendo, reconhecendo que eu sou uma pecadora e preciso de Deus. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu preciso do Senhor para transformar a minha vida. Eu reconheço que eu sou pecadora e que eu preciso do Senhor. Então, meus queridos, assim, gerando esse fruto de arrependimento, consequentemente, nós iremos para o próximo passo, que é a santificação, o fruto da santificação. Então, com isso, o que quer dizer isso? Quer dizer que serei perfeita, eu nunca mais terei erro? Não, não confunda com um estágio lá na frente, que é quando nós seremos glorificados, né? Quando é a parte que já não, o pecado já não existe mais dentro de nós. Então essa fase sim nós seremos, né, de tal forma que não teremos mais pecado. Nesse estágio de santificação não, a gente ainda está fadado ao erro, mas a gente se torna uma pessoa separada por Deus,
separada por Deus. Isso significa santificação. A gente vai se separando das coisas que desagradam ao Senhor. Meus queridos, então, essa santificação, ela vai refletir em boas obras e também vai beneficiar você, querido, vai beneficiar o seu próximo e vai glorificar a Deus, ok? Então, essa é a frutificação, amém? E como que eu faço isso? Como que eu frutifico? Voltando para o nosso texto, permaneça em mim, ok? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não conseguiríamos dar frutos sem Jesus. Os ramos fora da videira só servem para uma coisa: ser lançado fora, ser lançado no fogo, ok? Então é permanecer. Como que eu dou fruto? Permanecendo. Permanecendo na videira verdadeira. Permanecendo no Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém, meus queridos? Fiquem com Deus, fiquem com essa palavra no coração. Amém? Nós precisamos, como cristãos, dar bons frutos, bons testemunhos, bom testemunho daquele que Deus já transformou em nossa vida. Fiquem com Deus. Que o Senhor abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém.